Mantenha de paz, mantenha dignidade. Conforme hora e local onde que bona jubino e também onde que bona obino. Nós estamos enviando um programa de sete ao Fórum de Paz que chama assim Bemba de Cidadania. Uma programação que durante o tempo nós está junto com o professor Dr. Abdai Fodemane e com a boa irmã Coringa de sete ao Fórum de Paz, que Toya Gomes. Nós estamos enviando para papel de um tema que é processo eleitoral, que é um tema que nós ensina a nível nacional, que cada peça tem esse nome. Nós não vai para a região de Cacheu, que é a região grande que nós temos, que nós dividimos em 3 grupos. Nós não vai para papel de Ucho Coral, que é grupos de componentes de paz de seção de Susana, e depois nós não papel de Balampo Bafer, que é de seção de setor de São Domingo e também setor de Canchungo, que vai Champlanche. Antes de nós entrar em alguns temas com nomes de peça, nós não vamos dar por de bom dia de dignidade. Por de bom dia de dignidade. Mantenha de dignidade, mantenha de paz. Obrigado por maneira que vou convidando para não poder bim juntar. Né? Pensa na terra, pensa no guintes. E também maneira que vou ter paciência de obino, oboiano, e bona pensa estar em conjunto com o que é economista. Muito obrigado, professor Fode. Durante esse tempo, nós temos apenas temas que de grande preocupação na Guiné-Bissau. O processo eleitoral na Guiné-Bissau é um momento de grande turbulência e que é segredo para nenhum guineense. Durante o tempo, no papel de campanha de educação cívica, que é uma parte muito sensível, e a maioria de guineenses chega com senso de como e custa que deve de bataceiro constante. As notícias, esses 3 grupos de região de Cacheu, não tem, antes de não camba para papel justamente de apresentação de teatro, quando está apresentando teatro legislativo que está tendo um processo onde nós está falando recomendações de propostas de lei. Tecnicamente não está chamando assim, mas não pode falar tanto como recomendação de normas de convivência, como que não diz conviver com outro num ambiente saudável. Por isso, foi nome de papel na tema nome de peça de Ucho Coral que falaram assim como cada quem é livre durante o processo eleitoral. Bom, antes de não ir no tema exatamente, é bom para nós lembrar mais a importância da eleição. Para como eleição, só uma coisa que está fazendo. Ou vou cuidar, ou vou pôr dedo. Mas não é que cuidar, pôr dedo. Manga de coisas de nossa vida. Está lá. Vida de nosso filho, vida de nossa banca. É bom para não pensar. É uma coisa complicada. A nós todos não deveríamos participar na coisa de nossa terra, coisa de nossa banca, para decidir. Mas nunca pude fazer uma assembleia, uma reunião, de que tudo que tem na papel. Daí cuido uma maneira, de que não pude cuidar que não vai papel no nome. Quem que não vai papel no nome, você tem que confiar nele. Você tem que decidir também como é que cuido. Papai, o processo de eleição está começando de recenseamento. E vai para próprio que educação cívica que eu vou falar. Educação cívica é para ver o quê? Para a gente perceber o que é que vai para ele, como é que é fazer. Eleição está falando de está correr bem na Guiné, nem anos que passam. Mas está correr bem para ver o quê? Para ver, a não Guiné não tem problema com outro. Nós não temos problema com outro. Então, alguém pode fazer campanha na toda parte. Mas tem uma coisa que é verdade. Como votos está dando tio na Guiné. Votos nulos. Para ver como alguém quer fazer direito. Que ela tem tio. Outra hora, botou já, alguém vota num partido que conhece. Para ver símbolo ou imagem, confundir. Para evitar que dana. Para evitar a verdade que tem. E preciso, não basta fazer esse trabalho. E mensagem para passa. E gente costuma pôr coluna anda na estrada principal. Que mensagens? E está passando muito pouco. E está lembrando o que outro tem. Mas é preciso não conversar. É preciso não jumbar. É preciso não repetir. Bom, não faz teatro maneira de votar. Bom,
comandar, é que não é bem fazer. Importante também para ajudar nos irmãos. Para não parar dana. Para dia sanguintes vota na sanguintes. Se 60 vota mal, 20 vota a favor. Naqui 20 eu voto em branco. Não é 20 só que vota aqui que vale. Mas e na falar não sem tudo que vota. Não obrigado a seguir. Mas tocha e aquilo é cabarrade. A maior parte que está de acordo. Bom, então é preciso cada ano até melhoria. Que é que não faz? Para vou votar a favor ou vou votar contra, você também tem que seguir. Que é que bem? De que votação? Eleição e não vida que não fala. Que cuidado ou risca. Manga de coisa que não está falando lá. Não está falando de vida, no salário, no hospital, na escola, amanhã de no menino, dívidas que não paga, e na estrada, tudo que o risco são. Ok, professor Ferreira, este tudo está dentro de que processo de campanha de educação cívica, mas nomes de volta mesmo para papel na tema, o nome de peça do Chocorá, falando assim, cada quem é livre. É liberdade e está funcionando aqui, né, pessoal? E que está funcionando direito. Não parte, vou falar, ninguém que está tugido vota. De acordo que é que não lei está falar, todo quem que tem 18 anos e recência e poder vota. Só que tem cálculo tem que votar nele. A livre, por exemplo, se mora na Bissau, o vai votar na Bambadinha dia de voto, se eu chola. Para ver o nome que está na lista. E também não tenho controle quanto índice. Mas que aqui liberdade. Liberdade como a mim tem que ouvir tudo índice simbiste. E depois, hora que não vai votar. E cada quem que não fala como vota nesse. E hora que a gente chega lá, e criar tudo condição para que ninguém sabe de que é que vota nela, é de quem que vota nela. Mas, às vezes, põe no liberdade, que não quer fazer livre e está começar primeiro. Não está pudo, não vai votar não alguém que não quer saber quem, ou para ver alguém falando. Suma maneira que não outros caos, outro está põe ao Corão para juramento, outro está fim de cola, outro está vai baloba. Logo de lá não pensa que é livre. Ora também que alguém fala como na bota banca ou na boa morança, se não tinha tanto voto lá, nada bom é lá também boca está livre para ver boca decidir. Outra hora, é aqui em boca vai ficar fascinada. E a boa propor se como que coisas que tem e que trabalhar. Mas fome tem o que hora que ela também boca está livre. E hora que dia de voto, o nome que está lá, ou chega tarde, ou militares, ou alguém armado fica perto, cal de urna, que ela boca está livre. Ainda, nós já não anos atrás, alguém está falando como se o babá vota, pode tirar foto, ou bem mostrar onde é que eu vou votar nele, pedal 10 ou 20 mil, que ela também boca está livre. Bom, agora o livre está livre para ver que voto, amanhã vou poder arrepender, para ver o risco, para ver que 10 mil, ou para ver alguém pantão, ou para ver alguém... Justamente, professor Ferreira, na falta de liberdade que olharam na peça de O Chocoral, ainda que próprio na dia de voto, e tem alguém que na tarde, alguém na caminho, e na desvia essa atenção, para falar votar em outro partido, para ver o que mais vale. Ok, eu aqui que resistir fácil ameaça, e falar, e na chama tabanca, porque tabanca papia badia sobre isso, sobre o voto que deve votar e na quem que deve votar. Ele comanda no mais disse para não se contra na verdade, é liberdade está funcionando na Guiné-Bissau. Boia, que liberdade, na lei está funcionando. Para ver que a lei fala, dia antes, cada quem pode mostrar que aqui pode fazer. Mas dia antes da eleição, ninguém pode fazer campanha. Boia, para ver que para cada quem pensa direito e vai livre. Que cedo, por exemplo, eleição é dia domingo. Campanha está acabando sexta-feira, meia-noite. Até
E tem caos que tem que ter cartaz. Se está perto onde é que a gente não vai votar, e está perto certo o cartaz está tirado, é que não está tendo tudo que dia sábado. Se dia sábado o cara vir fazer campanha, para deixar cada quem, lei fala, para a gente por estar livre. Como é que dia de voto, uma batalha de alguém, boia, que ele ainda humana viola, dia de voto, o que pode não vestir camisola, o que pode ter um símbolo, que não mostraria na boa própria onde é que vota. Que fadi, põe embaixo falar alguém. É que não falava como. E tem que lei tá falar, e tem que a gente tá fazer. Não lei pensando para a gente liberdade, para votar, para ver de quê? Que alguém, bupui para votar, para ver como, a boa tem uma vantagem, vou receber dinheiro. Mas amanhã, que alguém me vai chegar no hospital, e que tem mesinho, boia, e tocha a boca pui, que alguém que tem, mas que alguém sente também como ele é culpado. Para ver que quem que votaram nele, se traz dinheiro, por exemplo, na tabanca, e fala boss como não fica boss bulanha, na da boss altifalante para pôr na mesquita, na faz boss patrocina para dar dinheiro para torneio. Que alguém que divide a boss, hora que dá boss que lá, vou votar nele, vou contrato ficha já, e ali paga boss, vou dar. Agora, se o contrato ficha, se o hospital binca não funciona direito, trabalho binca tempo para o filho, vou poder dar culpa. Fala como um vota na bo não vota na bo não deputado só mas ninguém tá fica bem na ponta não governante é que te lembra como eles próprios é que ajuda às vezes a boa vota direito mas o que esclarece que outro então como que dividir bu ajuda a confundir e a botar o tem culpa para bia bu cruza bu mão bu fala minha boca castala. Ninguém quer dividir cruza Simão, cada quem dividir de outro para esclarecer. Se pode outro fermentar alguém, e na contar que é possível como é que está direito. Sabia? A bordos, a você conta, a você triste. Alguém tem ideia diferente de bo, a bo tem outro. Mas bem pega terceiro alguém, e na pula nesse lado. Se conseguir convencer, é 2 contra 1. Eles já não ganham. Logo, se ganha, não é obrigado a seguir eles, que é aqui democracia. Lado com a maioria vai. Mesmo com a maioria que tem razão. Para ver que a boca tem que preguiçar. Se pode alguém na conta quem que outro que é verdade. Ajuda a esclarecer. Boy, educação cívica, não dá falar educação para cidadão, sabe que é que deve fazer. Que é que está chamado de educação cívica. Contar alguém para saber que é que não fazer para nós. Que lá, na escolar, que usa que entra. A boca chama. Gente na bancada, não conta eles. Boia, se não se está votando falando para dar no tempo, nunca pode papel amanhã. Papel não comprado já. E se comprar galinha na feira, alguém falou galinha 12.000. Buda 12.000 e dá galinha, boca tem mais nada. Então, na voto também assim. Se é bom, vou pedir alguém bola, vou pedir equipamento. E desse equipamento vou votar nele. Amanhã vou nem pedir. Não, o contrato fica. Que é que me pediu? E para o que fala, para fazer, que equipa bem para nós tudo. Que eu vou falar, não pude fazer. Que lá, logo, não exigiu ele. Nem se eu vota, não pediu ele até amanhã. Mas se você vai de que maneira, você pode. E esse que é bom para nós, gente, se vê como. Bem de voto, ou vota para alguém, para ver de minha raça, para ver nossa raça junto, não está fazendo a cerimônia. E ter esse resultado. De como amanhã que a gente se sente livre para fazer tudo que a esse deputado está vendido na nossa terra. A gente toma dinheiro e camba para ver o quê? E por como voto de céu. E que lembra como se nome que estava na boletim. E esse rosto que estava estava lá e programa que ele fala como ele não fazer coisa. Mas ele que vai negociar. Ele que traz dinheiro. E que lá comanda, não presta atenção no tema da peça. Minha voto é livre, o que me fala? Minha voto isso significa que para me fazer o que minha cabeça falando. Mas minha cabeça também para cá tem que o outro fala. Para pensar direito. Quem que tem fogão? Quem que receber canto que está gastado? Que receber preso no saco de arroz?
Como que aquilo pode bem falar como? E não põe fome cabana tabanca. Mas quem que tem fogão? Quem que se bica aqui preço de saco dalo? Quem que dá tecido não? Chamido ou gado para casa. Se que ela fala aí pode fazer tal coisa, amém, na dúvida, como é verdade, boy, mas capabia, como que alguém vai fazer tal coisa, buta jubin lá, que se faz baia, o que pode fazer, que lá, agora, se vai som para bia como alguém falando, minha liberdade de a mim cuide, punta, quem que é, que faz, mbao bitambi que outro, que faz baia, mbao bi outro gente, que lá que minha liberdade. Ora que na talhado na caminho. Na falado. Depois tabanca tudo. Bia, tomo um compromisso. Não obriga a votar na outro. É mexer que a liberdade suma pecador. Suma guineense, canseiro. Que dá que direito de a mim, matina cuja gente que não é bem governado. Professor, durante os anos de democracia na Guiné-Bissau, balam para ver falar assim como não é abrulho. Me chamaram a atenção. Esse que é que está analisando? E abro, significa como? Se biquer que não passa de verdade. Mas, por exemplos que não dá tudo, traz. Mas não está fechado hoje. Não está tapado hoje. Como que está tapado hoje? Eu fode que toia e candidato. Mas alguém chega e fala alguém como, acabou votar na toia para ver minjar. Boy, para minjar bem ser no chefe. Ou acabou votar na fode para ver muçulmano. Que alguém na faz? Ina ficha no ujo. Então, que não seta aquilo. A mim que na jubi toia. Monjar mesmo que minjar. Mas, e está organiza. Como que ele chega lá próprio? E para ver fazer esforço, ter que bem ser o candidato. E acabar buscado só. Jubi também é outro. Ele, não canta raça junto. Mas alguém que está fazendo esse carro? Que ele está fazendo? A não me estile. Para ver nesse carro, talvez está preocupado com trabalhar. É preocupado com a escola de seu filho. É preocupado com não estudo, hora que não tem um curso na tabanca. Bom, então, aquilo não é abrulho, mas hora que alguém não chama um coisa, que aquilo é que é essencial, e não está para nós. Então, chamada de atenção, de não é abrulho. E para mim, para buscar de raça, para o de religião, para o de que cuidado naquele momento. E verdade, como não tem direito a participar. Gente da vota para mim é falado como que o trita raça. Para mim é puro ódio contra aquilo. Gente da vota para mim é como que o trita ser raça. O outro da vota para mim é como é tomar coisas que dado. Bom, o outro da vota para mim que assim aqui na vota. Bom. A não ficar surpreendido nas eleições anteriores para bem notar da volta. E tem um partido que a gente provoca com o Sina aqui, que chega de paz. A tia coisa não contado. É chama que ele sabe, chama partido tal, que tudo ri. Não falam bem. Essa é a que se não yara na. Para pôr naquele partido. Yara como para bia e casibi rapada. E depois, no boletim de voto, está cumprido demais. Às vezes, a gente trabalha só e conta, tal número, e põe. Para ver aquilo aqui falado. Depois, imagens para via de fotocópias que está fazendo. Às vezes, cara, que está sendo. Imagina, vou falar do voto na quem tem na Súmbia. 4 quem tem na Súmbia. Vou falar do voto na quem tem na Lenço. E está trompando alguém. Cores iguais. Boy, mas buka por itu ia também alguém pui Súmbia. Buka por itu ia alguém pui Lenço. Buka por itu ia alguém pui Pano. Sou um candidato. O que é que eu tenho que fazer? Isso não é quem tem direito. É que educação cívica. Que está pui alguém subir. Boy, mas nessa altura, quem tem que ter um modelo de boletins de voto para trabalhar aqui. Mas uma não mede na terra, nunca fia outro. Tudo ninguém catapul antes. E era uma coisa normal. Porque que catapul?
faz parte de que campanha de educação Ok. cívica. Que está pudo para gente jovem? E que é igual em termos de qualidade de papel, de tinta, que está pudo. Mas a imagem deve ser tudo parecido. Ora que não vai. Então, esse e também chega na liberdade. E liberdade que é para porque que hora que está para muito. Ora que não é tudo lado. Njobi que mais bonito na nhojo. Vai para que lado? Durante anos de democracia na Guiné-Bissau, professor Fode, no papel de cada quem é livre, que liberdade que está funcionando, no papel no livro de abrir o que tem não tem dúvida se não tudo está aberto, mas também vai ter um plante de canchungo falando com uma força de povo na terra que não junta. Na verdade está funcionando como uma força de povo na Guiné-Bissau. Não, nunca podia falar liberdade que está funcionando. O terceiro está injusto. Injusto, sim. E tem causa de que está a partir de um bocado. Gente que está por ter que liberdade que é deveria ter. Mas que liberdade, aquilo que está forma força de povo. Que exemplo que não dava na seguinte, se 60 votos dana, 20 são que votam a favor, que outros votam em branco. E não falar que o povo decide. Bom, mas o povo que decide lá. Mas se o povo decide, aquilo que não conta. Como é que o povo está decidindo que mais tio? Mas se realmente que gente que vota, e que gente que mais tio, então é que a força do povo. Onde que tem democracia e tem liberdade, gente também perto do povo. É também resolver o que é que o povo fala. Para eles que têm força. Ora que se vê como o povo que tem, que se vê como ele que tem força. E que se vê como ele que chefe e que governante. Cutoia é também só no momento de campanha. É bem. Ou mesmo que o povo cuide. Simplesmente ignora aquilo. É fazer, é governar quem que nunca acaba a campanha, quem que nunca o povo que acolher. Bom, então, e precisa para o povo ter nessa cabeça esse como amigo e chefe de quem que não governa. E bem não para governar para nós. Agora, como é que não deve fazer? Vota na boa. Mas, primeiro, respeita o que eu vou falando. Segundo, não pode falar em ela, mas gosta de Canadá. Assim que não deve fazer. Então, manda maneiras que lei põe para não controlar aqueles que não cuidam. Depois da eleição. E para não papia. Para não manifestar. Para não fazer greve. Para não negar a reunião que não está falando boicote. Que é uma maneira de não papia também. Povo tem força. Povo pode papia. Agora, se o povo cai na papel, que mostra essa força, isso é uma baqueador, que carneles. Baqueador que não está como, lá do que fala carnel, peba, lá que está bem, e cana está diante, e não fica atrás. E discute a está fazendo. Para ver se como carnel está hallado, já lá diante, é que pode desviar. Mas se baqueador que se vê como, e que tem dentro da parte que está já carnel, lá diante que está curinando, e jumna carnel e fica no oriente deles, para bem no caminho certo. E assim, se o povo faz cabeça, que carnel, que está já de que assim daqui na Bahia, então, ele fica atrás. Ele tem que fazer se cabeça como. Se boca fazer direito, e cana bem de como miste. Ele sabe que é miste. Bom, hora que mostra como ele sabe que é miste, então, políticos ainda bem se traz. Isso que é importante para o povo saber que é ele miste. Ele cana bota na boa, suma, alguém dá exemplo de pescador. E fala, se você tem, lembra há pouco tempo, eu tinha no bairro que alguém daqui exemplo. E fala, pescador que tem já pis fumado na casa. E cana tarde na rio. Para ver se eu e tem máfia na casa. Mas pescador que se vê como. E que tem máfia. E na luta torque ou dois pis. Bem faz. Agora, e assim tão político. Político que se vê como é que tem povo na Simão. E não vai perto eles. Mas que se vê como? Falando na volta na mim. Para dar lesão, dar um papel que é longa papel.
para bem de um alguém dinheiro e pôr eles coisa na cabeça e na volta e cana vai perto bom e cana vai falar nada não estou já então região de Cacheu principalmente zona de Canchungo e zona que políticos também menos na tabanca e também menos na comunidade se era bem no máximo e na Canchungo é bem é riba para ver que até trabalhou com a gente sem intermediário até procurar se ver que é líder de opinião e suma em um povo que tem a comunidade imigrante manga de famílias tá vive com o que um bocado com seus parentes tá manda então é que tá muito interessado se salário tá pagado ou é que tá pagado transporte caro ou é barato pode até ter aqui um bocado a que tá lembra como é por isso está muito melhor do que esta e outra hora que alguém que está lá fora que está falando eles vou votar na fulano bom, estou obrigado a votar para ver aquilo que está ajudando eles como para fazer lá mais uma vez se a liberdade está condicionado e eles até pensam não esse que está fora e porque ele que mais se vê daqui falando aquilo que não deveria fazer para ver não tem principalmente região de Cacheu eles até põem como pecador você do pecador só hora que imigra bom se você imigra ele nunca pode resolver o problema embora goste tendência e de hoje seguintes que chega de imigrar que tem algumas hortas e tem casas até prédio mais alto na Canchungo e cadê o imigrante bom então começa a hoje e esse está falando de abrir e abrir que significa um burro mas burro que você tem acabou de deixar aqui um pouco adiante então ele sabe para o jube e eles são agora muito importantes naquela essa peça com o guinte de finca compradores de paz de Canchungo disse e tem um efeito lá mas quase a nível nacional guinte está bem tapando e tocha para ser negócio não falava já antes de eleição vou começar a não guinte que na rádio que não fala como não se tal guinte não cana vota temente e acaba fazendo tal coisa que guinte misti bindi coisa que gente me se mostrar como eles é líder da opinião, que como que povo que me se defende. Ele me se mostrar como eles que fala que intel que é se a bobo consiga que fala ele que está sendo que lá que tá a dar dinheiro, que lá que tá chama secundário, bobo no mial ou buranjal trabalho. Então que lá diga povo que é defende. Anda bindi não se imagem suma gente que tá líder da opinião. É na condiciona que liberdade, mas tem na todo lado. É momento sobre ouvir rádio. O nome sempre, alguém que não papel nome de povo de que lado. A não nunca tenés. Vou lá, não vou fazer. Logo, botar passando. Quem que fala no tal? É foda. Para se estou vindo naquele lado. Não chegamos buscar foda. Não dá mota. Não dá coisa. Papiano que guinte. Ele não sai fala. Boia. Que coisa que me fala boss, que vou falar para me fazer. É falando que não resolve. Mas todo dia é capaz que ele não resolve, para ele resolvia esse problema. Exato. Assim. Professor, falei no papel de democracia de manga de anos na Guiné-Bissau. No papel de diferentes temas, cada quem é livre, não é abrir olho, força do povo na terra que nós juntar. Justamente nós estamos na processo, que é processo eleitoral, que não conta como é que é segredo para ninguém na Guiné-Bissau, é um momento de grande turbulência. No papel de campanha de educação cívica, esses que pormenorzinhos tudo que está dentro do processo eleitoral. Mas como é que não olha agora a eleição? Tem diferentes temas que grupos de compradores de paz fazer. Não olha, são uma eleição justa, livre e transparente para só fazer. Essa que me pode dizer. Bom, nesse momento, não estou na prática coisas que passam no outro ano ou que não desconfia como ele tem. Por exemplo, quem está falando como ele tem rouba cartão ou comprar cartão. E está falando como Guintes estava por juramento na Irã ou na Alcorão ou na outra coisa que lá na Tobe é momento que isso está concretizado para ver que intermediários aqueles que estão fazendo campanha para que eles cedem é também esse resultado
pelo menos se é que esse resultado, como é que eles estão mistos? Se a mim que conseguir, para quem te vai nem lado, mas pelo menos para acabar para o lado de quem que está no outro lado. E para acabar para o outro lado, se nota como, na zona, é quem te garantir como, é na vai votar na que a mim pedi eles. Lá que também é tipo de situação. Tem sem cartão, não dá o tanto, mas aquilo não vai para controlar. Eu estou falando, não vai para controlar. Aquilo é questão de, ou embangana aqui alguém que mandar para vir fazer campanha e falar, boy, ali guintes que não tem nenhum movimento, é garantia. Ou e tudo para o voto. Aquilo é primeiro. Outro, e está no momento, não falava já de vai fazer cerimônia, vai fazer. Aquilo botou já na prática. Dias. Outro de como campanha próprio e está dificultado outro pé no outro lado. Como botou de sinal dias. E tem zona que nem político que está passando lá. Para ter já intermediário. E tem zona que está passando 2, 3 dias. Não, onde tem regiões. Para botar 21 dias. E está permitir, pelo menos na cada região, vou fazer 12 dias. Não tem 9, se eu contar que o setor autônomo de Bissau, 9 regiões. Bem, mas e tem regiões que não passam de 12 dias, ou mais de 12 dias. Que ele é sinal, ou primeiro, alguém me está consolidar, para ver teneba, ou e considerar que outro que acaba somos uma zona perdida, que vale a pena para ir. Mesmo ilha que está falando como é difícil, nós já no momento de campanha, quem está chegando até lá? Quem está chegando até lá? Ora que cana vai, botou já quem que está lá? Que quem que está lá? Quem que está lá? E quem que a ver me consolida? Quem que está lá? E quem que se vê como ele que tem mensagem para convencer que podia na Guiné ninguém que tem a mesma mensagem a nível nacional. Sem chegar na Canchungo, você vê como é zona de imigração. Que zona que tem outra tendência. Linguagem que não é papel lá, e que está facilita dinheiro para ir entrar ou para fazer construção. Se chegar na zona leste, onde é sentimento de religião, que tinha muito forte, não é papel na raça, não é papel na religião. Se chegar na zona sul, que não era tão bale, você vê como é que está vivendo da agricultura. Lá que eu estou aí, vale sem ganhar, não põe 1 quilo de coco, 5.000. Boia, não põe máquina para essa. Nota como é que a mesma mensagem que está fazendo. Porque hoje é como a gente entende. E que mesma mensagem, que não ultrapassa. Que ainda acabou misto. Então, até fiquei na varia. E é que eu falo, no momento, até põe na prática, que estudar. Que olha. Se olha como uma mensagem que nada satisfatória para aquilo, é tem cruz, é riba mais. Se a mim, vai olhar, não teve que ter dinheiro para a gente tinha na minha comissão. Fulano bem vai que ter aqui dinheiro para ver talvez, até se bem. Mas a gente vai tinha nessa comissão. Não está falando que ele é uma zona que muito tem coisa. On riba mais. Lá que eu estou, me estava tirar alguém que era muito mobilizador de gente naquela outra campanha para prometer para nós que deve ser aqui riba. Mas outra hora, se me passa num lado, bem eu falar no baile que teve que recessão, gente que vai rumar, maneira que pensa que lá não está falando bom, que lá não está tranquilo. Então é momento a nós tudo e fazedor que é natural da avaliação sondagem para saber que é que não bem lá adiante. E o movimento está mostrando que é que não bem. É a primeira semana, ou na primeira semana, o comportamento está sendo outro. Na segunda semana, botou a gente começando a interpretar que hoje na primeira semana. Na última semana já, que está sendo mais agressivo já.
investimento está sendo mais. Vai, o tenho olha, que eles vá, que cada dia participa na campanha, também bem que participa. Vai. Like também que situação de com que porta de noite. Com que porta de noite, contra, na missas de domingo, quase política, na sexta-feira, imames na papel de política, botou tudo naquele desespero. Na primeira semana, só vai acompanhar tudo que a gente vai falar, a nós estudar irmão, não deveria fazer, mas da semana, terceira, a coisa está ficando muda. Mas hora que não muda também, lá tem tendência de violência. Boy, a Índia, lá que a campanha está torna agressivo, que cobra mal, ou tu de outro cana vai, ou põe coluna, põe som alto, para impedir outro. Boy, de lá, últimos anos, no espaço, e tem um fenômeno que tem estado na prejuízo na juventude aqui na nota, usando motos na campanha. Naquele momento que a gente está aproveitando a fazer manobra, sem cuidar, e só campanha hoje está na. Bom, acabou, e mais avança. Mas logo nos 2 primeiros dias, todo dia e tem que haver acidente. Acidente de moto. Para ver de quê? Que ela pode alterar? Para ver o boi alçamão, o cori. Falta de cuidado. Que ela não altera nada na voto. Mas seguinte, na desvirtua. Campanha pode ser um carnaval para atrair gente. Mas e cada ser uma coisa de vai contra a regra, vai contra a lei. E mostra como, às vezes, gente toma campanha é uma oportunidade de desafiar regras, desafiar a natureza. Para ver, boca por isso ainda na monta, o elsamão para coisa continuar. E tem regras de física que você tem que seguir. Agora, se você desafia aquilo, campanha é aquilo, campanha tem só um objetivo, para a gente vai votar, para desanimar, perceber como é que não vota. E a hora que vota, para bem se acompanhar mais adiante. Manga outros que está fazendo e para discutir a própria. É história de cozinha, de comer. Vou falar que ainda tem cartão, cana comer. Você já viu aquilo é que a votação. Que é que você mistura aqui com ela? E para ver, você tem consciência de comer. Talvez, manga gente que não para comer, e gente que cana vota, e meninos, que podem ter essência. Outro, e por ser gente que tem coisa, cartão de eleitor. Para ver estrangeiros que estão mobilizados, é falar de outras coisas. Então, aquilo é que está dizendo. E tudo, e condições que está criado para cá, da margem, mais liberdade para a gente. Então, é período ali. Educação cívica, e quero falar, vota na fulano. Mas não atento, não comporta direito. Sim, e campanha. Mas outro precisa de dormir. Doentes estão no outro carro. Outro precisa de circular para buscar se de táxi. Peba em um carro. Outro precisa de bindi. Logo, e tem caos que o cara deve fazer campanha de que forma? O que pode fazer na lumos. De forma como eu pode interromper aqueles que não bindi. O que pode fazer ao lado. O que pode fazer nos hospitais. O que pode fazer na escola. Não, já, tudo sedes grandes. Formações políticas. Que na Bahia é para altifalante para escolas. Há pouco falou mistério resolver problema de educação. Há pouco falou mistério para meninos terem amanhã. Como que não batu de escola para ver a campanha? É contraditório, um bocado. Mas e tio? E tem escolas que é falar como professores, que diretores estão tudo na campanha. Mas é obrigado, não. E tem um homem que denuncia na rádio. Vai, que professor, que quando vai campanha para ela? Para budisha, boa atividade. Vai, que ele cala amanhã de não ter que bumiste. Boca tem amanhã sim meninos. E meninos que estão preparados, que garantiram amanhã. Sorte que Guiné-Bissau tem grande quantidade de meninos. Então, que lá vai não por falar, não tem, se criança e futuro, botem manga de criança, botem futuro, mas quer futuro.
O futuro botane. Mas se futuro são ou futuro Okay. que mandi Deficiente. deficiente. E depende de como que não lida na campanha. E tem muitos meninos e menos de 15 anos, de 10 anos, muito envolvidos na campanha. Que é só para poder filmar, para poder fazer. Que é bom, que é momento para ir à escola, Na escola. para ir aprender. Que é a melhor campanha que não pode fazer. O Sr. Francisco insistiu de normas de democracia, de que não pode bem falar, a eleição é livre, justa e transparente. Mas que contra regras, desafiar regras, naquilo que normas que está dentro da democracia. Não pode bem papel nesse processo, quando bem acontecer como é livre, justo e transparente. Bom, mister para não padecer estas palavras. Exato. Eleição livre e eleição de que ninguém que tudo vai vota. Vota. Ninguém que tudo peobi quem que puder obi. Para livre significa como não obi tudo, não deixar de tudo. Lei estabelece. E depois, por exemplo, é o período de campanha. Cada quem pode vai tudo parte de terra. Cada quem pode colar cartaz. Liberdade, né? Cada quem divide deixado para participar. Tempo de antena, divide cedo de parte igual. Igual. Bom, boca por papel na rádio ou na televisão, mais que candidatura de que outro. Que lá tudo é sinal de como a eleição é livre. Cada quem ouve tudo, cada quem vai levar essa mensagem. E justa para ver como. E que tem quem, por exemplo, que usa dinheiro do Estado, outro que usa. Quem que tu ir vai tal cá, outro cá tuji. Quiles que gente que vai lá. Para ver a justiça está lá. Se não está banca ninguém é desprezado. Eles que têm voto tio. Ou não conseguem nenhum outro. Eleição é que é justa. Eleição deve ser inclusiva. Quem deve ter a mesma oportunidade. Bom, que lá e falta aqui justo. Transparente. Isso significa a não mate na maneira que é preparado. Não olha como as coisas levadas. Não olha como é que é resultado. Chegado nela. Como é que urna é abrido. Como é que a gente vai votar. Ninguém quer pedir telefone. Ninguém quer falar de petição. Ninguém quer estar perto do voto. Tudo quem vai. Que vai pensar antes de chegar lá. E vai votar. E que lá que não é. Hora de conta. Que ganha. E realmente que tem voto mais tio. Bom, logo lá. E transparente. Quer dizer, limpo pus. Não já. Não. Hora que. Primeiro. Nunca tem lista de tudo que gente que não vai. Hora que nunca permitido. Não já. Depois, hora de conta voto. E que estava lá delegados de tudo gente. E que fixado lá. Se uma lei estava lá como. É bom para fixar resultado na cada mesa. Para não saber quanto gente que vota. Quanto que vota a favor desse. Quanto que vota a favor de outro. Quanto voto que dá, né? Quanto que é branco. Ora que ela está falando. Coisa que limpo pus. Agora, que o internet? Então, aquilo é que é resultado. Comanda, no processo. Que não fala no processo. No lei, no organização. Que não é nos anos que passa. Gente está vindo de fora também. Porque não pode até fiar outro. A mim pode ser quem é fiscal, mantém a tendência. Mas quem que vem de fora, que vem de Senegal, e vem de Portugal, e vem de China, para bem jobe, que ela tem. Mas tem aqui regras que devem seguir. E fala, não mate, a não organiza boletim de voto. Não mate, tudo gente fazer campanha. Ninguém na campanha que usa aqui de Estado. Para tu e aqui outro. Não chega na hora de voto. Urna chega na hora. Gente vai sem acá ameaçado.
a vota, e não mati causa contagem. Ninguém quer falar como contagem quer fazer direito. Então, eleição é justa e transparente. Aquilo que não lei fala. Mas tem guintes também, ali, entre nós, que de organizações diferentes, está juntado, é forma que grupo de cidadãos pode ajudar. E tem, suma uns anos atrás, entre brigadas é a na lista. A nós, que está na Assembleia, número 20, não leva a lista da Assembleia número 25. Eles também trocam. Ora, que gente tem vontade de votar. Outros 6 horas estava lá. Achei montado. A gente estava para votar e eu se nome na lista e colha. E estava falando mal lá naquele colado. E vai 4, 5 gente. Eu já como não, talvez lista aqui cadê para. Naquele outro lado lá também, que eles separam. Mas falado como que gente que pode circular de qualquer maneira. Vai. Como que resolvido? Que grupo de gente? Que vai, e vai falar eles que lista que botem. Não, ele está aí para é tomar lista de lado. Ele é para ali, lista de lado, vai tornado. Mas a China circulava como e houve fraude. Que é que fraude, e houve erro. E houve que ele que tem a intenção de tudo de tal zona vota. Mas hora que ele que tem, gente que zona fica, e que trocado, porque que vota. Que eles são limpo. Então, a mim, hora que nós subimos poder, está bom que poder limpo. E eleição e para aquilo. Mas também, é bom para nós que bata lá entenda nervo. Pegador terra. Só que houve que troca de acusa. De lista. De votantes. E tem país, não, irmão, que faz eleição há menos de um ano. Lá, a gente que vai observar, esse como tem zona, curna cachiga. Depois é falar como. A partir de um determinado, botou a gente bem na caro, é troca que o que está. Para ver se via como número de eleitores na tal Assembleia e 200. Bom, não pode falar 190 que pode votar. É disse 190 boletins de voto, não urna igual que outro, mas que tem 180 votos de que outro. Logo que ele é fraude eleitoral. Que urna que está lá, gente divide oficial, que ele divide contado. Então, mas que acaba só na mesa. Que mesa está, que resultados que não está chamado e divide levado. Ora que levado, na cada região estava contado mais. Então, e que não cada divide fiança, só para ver como anda caminho vota, coisas corre direito, para ver que resultado de cada. E por troqueado, comanda de peças, de atividades que GTO fazia, e de falar, o riba de não voto. O não deve acompanhar desde para ali, tem que bem sai, para ver transparência, para não ajustar no momento de votar, não ajustar no momento que contado, como que vai juntado, e até como que vem dado resultado não tinha tudo. Hoje riba de não voto. Assim. Ok. A conversa está a ser interessante. Não para pedir regras, contra regras, desafiar regras. É tudo dentro do processo eleitoral. CTO Fórum de Paz, nesse tema de processo eleitoral, encenado 11 peças de teatro oprimido para diferentes grupos de componentes de paz. GTO de diferentes grupos de componentes de paz. Cada peça tem esse nome. Mas se uma peça que não trabalha num processo legislativo, não está falando teatro legislativo. Teatro legislativo e não está apresentado, não discutir com a plateia, através de coringa que está fazendo ponte entre palco com a plateia. Mas também não está para trabalhar com técnicos de caixa. Nessa apresentação de teatro legislativo, não está para pedir normas de convivência, que tecnicamente no teatro não está falando com uma recomendação de propostas de lei. E que propostas, que não está também técnicos de caixa, está fazendo ser relatório que está entrega para CTO ao Fórum de Paz. Professor Fore, sempre nós se tem acesso nesse
que propostas que está fazendo para a plateia e também relatório que está fazendo para a técnica de caixa. E tem algum coisa como este papel sobre dedos, papeladas que não está tendo? Sim, é importante para ver como teatro está parece como grupos que têm esse problema. Na fim, notou como a comunidade para outra conhecer como é que isso existe. E para além de existir naquela localidade, e para ver a primeira hora que não tem sido, a bolsa está fazendo assim. Eles que têm que acabar de falar como realmente ali também está parece. Gente está bem com coisa de raça, gente está bem com coisa de quê, gente está tudo de outro, para votar, para ver fazer. Eles procuram conhecer como existe. Ora que e tem sido bem, soma uma coisa que surge na Canchongo, ou uma coisa que tem na Mbuba. Gente, por exemplo, São Domingo, bem reconhecer como existe, que conclusão existe a nível nacional. Se existe a nível nacional, se messinho, resposta é que deveria ser só de São Domingo. Resposta deveria ser a nível nacional. Que resposta a nível nacional? Precisamente lá ainda essa recomendação. Recomendação é de como? Para proibir, gentes bata usa aqui mensagem de ódio. Para proibir como? Para falar de quem que fazer, vou cometer um crime. Então, buna responsabilizado. E falar também esses exemplos de gente, hora que tem certeza como gente na volta deles, que não determinada banca, é também se reduzir, e acusa votação aqui da banca, que compra cartão, ou de falar que vai a fruta. Então, que lá está já na lei, mas simplesmente deve ser reforçado. É questão de tabanca tudo. Não vai contra a liberdade de um alguém. Que a não tabanca não fala como não vota na fulano. Mas não bem talha. Um alguém que falando como não, ele quer se binda quem não vota nele. Ele quer não seguir. Tabanca também cai riba dele. Que ele olha como apesar de maioria está. Mas a maioria capaz de talha liberdade de gente. Mas e que é um problema só de um lado. Que ele olhar também na tabanca ainda que fazer, na debate de população, na plateia, olha como lá realmente existe. E tem quem vai ter que exemplo concreto. Mas aquele grupo de compradores de paz não prepara que pensa. E que exemplo que alguém disse que pensa nele. É pensa num outro passado que é dado, ou se é com se não terá, coisas que podem estar acontecendo. Alguém me fala, existe uma boa olhada não. Essa acontece. Se essa acontece, é porque acontece está no outro lado. Se acontece no outro lado, se não resolver, não deixar no outro lado, não está resolvendo. Lá que tem que proposta legislativa. Então, não lei deve ser melhorado. Não estruturas, por exemplo, CNE, CRE, GETAB, essas e deve começar a trabalhar mais cedo, que só no momento de campanha. Então, e falar de como coisa suma é teatro legislativo, suma educação cívica, e deve ser constante, permanente, para evitar ajudar a própria vida na tabanca. Ora que eles me escolhem, comitê de tabanca, se decide para fazer uma festa, para fazer democraticamente. Não para ver como alguém ele que mata de dinheiro, ele que não fala, é que tem que tocar na tarde, é torneio tem que fazer. Não, e está sendo coisa mais democrática. Portanto, botou aí como que não está pensando como é problema só de uma zona, ou que não está pensando como é problema de outra zona, mas não serve de exemplo, teatro na diferentes zonas mostrando como. Afinal, não estou dizendo livro aberto, exemplo concreto. Se exemplo concreto é problema nacional, lá que cada técnico de casa, hora que cuide, que ser proposta, de que deveria fazer, e está acabando de ser proposta nacional. Está acabando de ser proposta nacional. Proposta nacional para não eleição minjória. Primeiro, não tem que pôr tudo. A eleição tem que ser inclusiva. Mas e tem que ter liberdade de gente. Mas tem que estar condicionando a liberdade de gente. Para a gente treinar de maneira de votar. Para a gente dar escola de como eu posso estar na sociedade. Como eu deveria participar. Para outro gente para cá tugido. E tem zona onde que
o míssil minguer que pode vai. E tem outro lado, onde que minguer que pode ser o candidato. E tem gente que está cinta, que minguer é o bil. Que ela tudo não tem que trabalhar. E tem zona, se uma candidata, se vê como essa mensagem gana passar naquele lado, eu tenho que comprar ninguém. A não me muda. Como é que não deveria trabalhar aquela? Então, conclusão geral, ele começa o trabalho, deveria continuar. Se o miste, para que dia de votação e tem resultado. Mas também, mais importante ele como que resultado é respeitado. Para quem tem compromisso, o trabalho tem que ser continuado. E que deve cedo com número muito reduzido. A não esse ano um tipo de educação cívica que cartaz grande apenas que cartaz pequenino que folhecinhos que está dado que lá que tem que é coisa guintes próprio na face que jumbai na bancadas que lá rapate para ver que e da falar que ela também torna a eleição caro meios que também tem mas que agora que eleição que lá que está por eleição corre direito e que aqui só põe na urna e que enquanto nunca faz aquilo nunca prestar atenção para a quantidade de votos que está dando quantidade de quem que exerce quem que se voto dá e por que pronuncia e que participa se fala que é ouvido para ver se voto daqui põe aqui por pensa que lá que é considerado então que lá é a democracia enquanto nunca põe como aquilo é problema nunca interessa a mim me só nem se voto mas que voto é a favor de mim que 99 dá tudo logo a mim eleger com que voto não põe como aquilo que é importante não tem dificuldade então estes trabalhos tão importantes que não fazem ora com de nós ouvir por exemplo maneira que não há papel e bom país e de bem cultural alguém não bem coisa man que está de acordo com o que for de falar que está de acordo com o que toia fala logo ela começa a papel naquele papel eles próprios outro não eles ainda melhora maneira que não fazer mas se ouvir ou até ouvir e que a música que não pudo ou e muda logo então cana ajuda não terra esse é um trabalho de nós tudo problema é de nós tudo eu tenho problema só de Canchungo eu tenho problema de São Domingo eu tenho problema de Susana e problema de Guiné e aquilo que as peças é trabalho que nós fazemos de alargar precisamente para cada quem pensa nessa casa se que tem que lá nessa tabanca se que tem nessa região se que tem se tem agora que é que deveria fazer assim também que é que deveria fazer e te leva com que amanhã gente que está riba que pode fazer lei que pode fazer outra coisa é melhoria assim Ok, problema de Guiné-Bissau e de tudo, filhos de Guiné, esse parte também de CTO Fórum de Paz, se cota parte de forma na dos componentes sempre que está trabalhando área pedagógica e cultural, de fazer encenação de temas que não sabemos como está tendo problemas na terra, para não ensinar uma que o teatro primeiro fala, e está tendo problema para não resolver tudo juntos com filhos de Guiné. E também o doutor Fodestali, e está dando contribuição com filhos de Guiné, para dar esclarecimento na como é que não deveria andar? Para não poder sentar, sabe, com o terror num ambiente muito saudável. Obrigado, nós chegamos ao fim do nosso programa, que falaram assim, Bemba de Cidadania. Obrigado.